vinda de Jesus Cristo, uma geração que anuncia o reino de Deus, uma geração que anuncia o arrependimento. E foi o que João anunciou naqueles dias: o arrependimento, a vinda de Jesus Cristo, o reino de Deus. Essas são as mensagens que Jesus tem nos mandado anunciar nesses últimos dias. Embora nós tenhamos ouvido já há muito tempo, tem sido pregado a teologia da prosperidade, as mensagens de autoajuda, mensagens triunfalistas, um pseudo-evangelho que está no meio da igreja. E muitos não querem aceitar, porque são anunciados por homens de renome, homens que aparentemente têm sucesso. Mas eu quero que você entenda uma coisa: sucesso para Deus não é o mesmo sucesso do homem. Deus disse na sua palavra pela boca do seu servo Salomão. Ele diz: os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os caminhos do homem perante ele é reto, é correto, mas diante de Deus são caminhos de morte. Ou seja, a forma que o homem vê não é a forma que Deus vê. Deus vê diferente. Sucesso para Deus é obediência, sucesso para Deus é renúncia, sucesso para Deus é entrega. Jesus disse: aquele que quer me seguir, ele toma a sua cruz e siga. Entenda uma coisa: Jesus ele primeiro fez um convite: aquele que quer me seguir, venha, depois tome a sua cruz. Nós temos vivido nesses últimos dias, tem sido anunciado o evangelho sem cruz, e evangelho sem cruz se torna libertinagem. Cruz sem evangelho se torna extremismo. Nós precisamos da cruz e precisamos do evangelho, porque a cruz com o evangelho ela se torna equilíbrio. O evangelho com a cruz se torna equilíbrio. E o que nós ouvimos nesses últimos dias é teologia da prosperidade, mensagens triunfalistas, mensagens de autoajuda, mensagens em que levantam as pessoas. Se você vai pregar o evangelho, acontece o que aconteceu com Jesus: as pessoas começam a sair, as pessoas começam a ir embora. Por quê? O que se prega hoje anima, levanta, massageia o ego das pessoas. Essa geração de profeta é uma geração que denuncia o pecado, é uma geração que mostra o erro e que anda na santidade de Deus. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que vão definir nesses últimos dias, vão definir reinos, vão definir governos, vão definir lugares pela pregação do evangelho. Deus está levantando homens e mulheres que não se dobram diante das propostas do mundo, homens que vivem piamente a oração, o jejum, a palavra. Esse evangelho que tem sido pregado tem formado pessoas deficientes, que não creem mais na cruz de Cristo, que não creem mais no sacrifício, que não creem mais no sangue de Jesus, que não creem no perdão de Deus e que não têm perspectiva para o céu. Eu quero mostrar um texto aqui no livro sagrado, a mensagem que Jesus mandou para mim. Eu quero mostrar para você. No capítulo 24 do livro de Lucas, no verso 66, diz assim: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Verso 47, e que em seu nome se pregasse o arrependimento. Essa é a mensagem. Não adianta pregar para pecador outro tipo de mensagem. E ali eles perguntaram a Pedro o que temos que fazer, o que havemos de fazer para sermos salvos. A palavra do Senhor diz que Pedro diz: arrependei-vos e sereis batizados. Não há outra forma de um pecador ter consciência do pecado dele sem que o pecado dele seja exposto diante dele, seja mostrado. A mensagem só tem efeito na vida de alguém
quando expõe o pecado, quando mostra que a pessoa necessita se arrepender do que ela fez e se voltar para Cristo. Não há evangelho, não há salvação, não há palavra revelada se não houver arrependimento. Então Deus está falando conosco aqui que a mensagem a ser pregada é a mensagem do arrependimento. Não se preocupe com o que a gente está falando ou pregando outro tipo de mensagem. Se concentre apenas no que Deus está falando com você. Se concentre apenas na mensagem que o Senhor está ministrando no seu coração. O segundo ponto é a remissão. Todo pecador precisa ser remido para morar no céu. Todo pecador precisa ser lavado pelo sangue de Cristo para poder morar no céu. O céu está com as portas abertas, mas o pecador precisa ser remido. Não entra imundo, diz a Bíblia. No céu não entrará imundo. No céu só entrará santo. Pessoas inteiramente santificadas pelo sangue de Cristo Jesus. Remidas, lavadas pelo sangue. O sangue de Cristo é de fato o que nós precisamos para sermos purificados. Nós só seremos purificados mediante o seu sangue, por meio do arrependimento. Se arrependa das suas práticas, se volte para Deus, e o Senhor estará de prontidão para te perdoar. Jesus morreu por pecados que você ainda nem cometeu. Há esperança de perdão para você. Não importa se você está desviado, não importa se você saiu da presença de Deus, não importa se você nunca conheceu a Deus. O que importa é que Deus está ministrando no teu coração, exatamente para que você possa se voltar para Ele, para que você possa entregar a tua vida a Ele e passar a viver uma nova história. Buscando a verdade do Evangelho, buscando a verdade da Bíblia Sagrada, buscando a revelação de Deus para a tua vida, o que o Senhor tem para você. Deus tem algo para você, Deus tem algo para sua casa. Mediante você, Deus vai fazer uma grande obra na sua casa. Você precisa se arrepender, você precisa passar por um processo de arrependimento e confissão diante do Senhor. Deus vai lavar a sua alma, redimir o seu pecado e transformar um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Eu não estou aqui falando especificamente para evangélicos, para crentes, para ímpios, para esse, para aquele. Eu estou falando para aquele que nos ouve nessa hora. Para mim não importa o que você é. Talvez você tenha uma nomenclatura, um título chamado evangélico. Você tem um título chamado espírita, católico. Você tem um título chamado budista, seja lá o que for. Entenda uma coisa. Deus não está preocupado com o que você é. Deus está interessado em tornar você um morador do céu, por meio do sacrifício de Cristo. Jesus morreu por você e Ele tem um plano na sua vida. Independente de você ser evangélico ou não, independente de você ter uma religião ou não, Jesus morreu por você e é dever de todo homem guardar a palavra de Deus, porque todos somos feitos por Ele. Todos fomos chamados para viver para Deus. O projeto de Deus, diz Paulo no livro de Timóteo, que é que todos sejam salvos. Diga-nos.